Está no ar. Gente que fala. Gente que fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá! O programa Gente que Fala está começando a partir de agora pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, por imagens no AltV, a TV da internet, também nos nossos perfis nas redes sociais, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube, está tudo no ar para você acompanhar os nossos trabalhos de hoje e tem a reapresentação a partir das 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos no Centro-Oeste Paulista para mais 20 cidades lá da região. Pela próxima hora, nosso convite para você curtir, comentar, compartilhar a transmissão do programa Gente que Fala nas redes sociais. Eu sou o Mauro Friesman. Hoje, uma conversa especial aqui no programa Gente que Fala com o economista José Aníbal, ex-senador, ex-deputado federal. Tudo bem, José Aníbal? Muito bem-vindo ao programa Gente que Fala. Inicialmente, o agradecimento sempre pela sua colaboração com a gente, muitas participações ao longo de 2023. Certamente estaremos juntos aqui em 2024. Feliz ano novo, saúde, alegria, muitas conquistas, prosperidade para você. Um bom ano para todos nós, né? É uma satisfação estar com vocês de novo. Eu já dei algumas entrevistas na Rádio Cultura que você mencionou e é um prazer a gente poder conversar com mais vagar sobre o Brasil e o povo brasileiro. Muito obrigado pela presença. Olha, a gente está ainda no clima de ano novo, não é, José Aníbal? É dia 9, mas está tudo muito recente, né? Então, muita expectativa pela frente, promessa, sonho, esperança. E tudo isso depende, claro, né, José Aníbal, de economia indo bem, as engrenagens da economia brasileira funcionando como devem funcionar. É, Fazendo uma comparação aqui, uma analogia com o futebol. Em termos de economia, a gente ainda está no segundo tempo ou já estamos naqueles acréscimos esperando o jogo terminar para, de fato, economicamente falando, virar para 2024? Não, eu acho que já houve a virada, não é? O Brasil não teve um ano ruim em matéria econômica. Quem está nos ouvindo provavelmente concorda com isso. Não houve nenhum retrocesso, havia toda uma preocupação, como seria esse novo governo Lula e tal. Não houve nenhum retrocesso, pelo contrário, o governo conseguiu aprovar um arcabouço fiscal para criar credibilidade junto aos agentes econômicos e à sociedade de que o governo não vai fazer gastança irresponsável. E também o início da reforma tributária, que foi muito importante. Eu digo início, mas é mais do que isso, né? Quer dizer, a votação e a implementação da reforma tributária, que não é aquilo que se gostaria que fosse. Bons setores gostariam que o avanço fosse maior, o tempo de transição fosse menor, mas, de qualquer maneira, é uma reforma tributária que certamente vai ajudar o país a crescer. Então, eu acredito que o ano foi bem razoável, não é? Frustrou a expectativa dos pessimistas, que imaginavam que o crescimento ia ser de 1%, e nós estamos fechando o ano com um crescimento de 3%. Mas já vem os mesmos pessimistas dizendo que o ano que vem vai ser no 1%, 1,5%, enfim. Mas o importante é que o Brasil está vivo, está presente, está atuante, a economia está funcionando. Há gargalos e desafios que não são pequenos, mas isso é comum, não é? Vamos enfrentar. Diante dos desafios, você tem que enfrentá-los, vencê-los do melhor modo possível. Você falou de pontos, de aspectos da macroeconomia, né? O arcabouço fiscal aprovado, a reforma tributária. É, mas como é que isso deve se refletir, num primeiro momento, lá na microeconomia, no dia a dia, no bolso das pessoas, para viver, né, com mais tranquilidade? Olha, em primeiro lugar, dizer do desemprego, né? Caiu o desemprego na faixa dos 7%. Isso significa que tem mais de 100 milhões de brasileiros que estão trabalhando, estão em atividades da economia, nos diferentes setores da economia.
No final do ano, certamente, esse número foi um pouco maior, ainda não está prefixado, não está prefixado, não está definido, Não está contabilizado. mas certamente houve um incremento do Natal, Ano Novo, né? Serviços crescem enormemente, vendas também tendem a crescer, etc, etc. Então, eu acho que no chão de fábrica, né, há uma melhora. Claro que tem coisas que preocupam. Por exemplo, uma questão que é um desafio permanente e que não se consegue vencer. O desafio da qualificação profissional. Nós temos, Mauro, no Brasil inteiro, mais de 10 milhões de jovens entre 16 e 24 anos que são neném, nem trabalham, nem estudam. Nós estamos queimando uma geração. Enquanto outros países estão correndo atrás de mais jovens para qualificá-los melhor, qualificá-los conforme as demandas do mercado de trabalho, as tecnologias, novas tecnologias, nós temos 10 milhões de jovens que ficam em casa, nas ruas, e que não estudam nem trabalham. O Brasil teria que fazer um esforço mais concentrado, mobilizando todas as forças do Brasil, todas as políticas, econômicas, sociais, de qualificar basicamente esses 10 milhões de jovens. Não é difícil, não está fora do nosso alcance atingir isso. Do Acre ao Rio Grande do Sul, São Paulo já tem um ensino profissionalizante relativamente avançado, mas ainda insuficiente, embora seja o mais avançado. E eu conheço bem porque fui secretário e expandi esse sistema com as FATECs e novas escolas técnicas. Mas precisa fazer muito mais e, sobretudo, a esses jovens, dar a eles uma oportunidade de conhecer um pouco melhor o mundo que nós estamos vivendo, né? E como eles podem entrar nessa economia desse mundo que nós estamos vivendo. Que aprendizado eles precisam ter, né? E já nos cursos a serem dados, já algumas coisas ficarem bem acessíveis a esses jovens, não é? Como fazer uma programação, como fazer um planejamento nessa área, mostrar que o uso desse instrumento, né, que nós temos na mão é importantíssimo para comunicar e tal, mas é um instrumento fundamental para que eles se qualifiquem para essas novas economias que estão surgindo. Então, acho que esse é um bom desafio para o Brasil pensar fortemente em encarar, enfrentar e resolver. Fora isso, nós temos uma questão da economia. O Brasil tem uma taxa que se chama em economia formação bruta de capital fixo, que é a taxa de investimento que o Brasil tem. Está rodando aí 16%, 17%. Você tem uma ideia? A China roda acima de 30%. Quer dizer, o conjunto do que é investido no país durante um ano é pequeno ainda. E, no entanto, o Brasil tem oportunidades notáveis para estimular o investimento, não só dos brasileiros, que têm muito dinheiro guardado, empossado no mundo inteiro, investido lá fora e tal, mas nos grupos de investidores, dos fundos, que são imensos e que, inclusive, têm condicionantes hoje que o Brasil tem todas as condições de responder sobre sustentabilidade, preservação ambiental, etc, etc. O Brasil tem que atrair esses investimentos. O Brasil tem uma demanda, uma necessidade reprimida de ferrovias, de rodovias, de hidrovias, de saneamento, de portos, aeroportos. É preciso recursos para isso? Tudo bem, vamos atrair esses recursos. E só vêm esses recursos se eles tiverem confiança nas regras do jogo. O Brasil tem que aprimorar as suas regras de jogo. O Brasil tem que fazer o agronegócio andar de mãos dadas com a sustentabilidade. Isso já está acontecendo em vários aspectos. Tem que industrializar mais o agronegócio, já está acontecendo também. Tem que criar um mercado de carbono importante, confiável. Os americanos criaram um mercado de carbono agora com uma fábrica que captura carbono. Custa de 600 a $1.000 uma tonelada de carbono por ano. A captura de carbono que nós podemos fazer
sobre um hectare de terra no Brasil é 15 vezes menor do que isso. O que é preciso fazer? Restaurar áreas degradadas e negociar esse resultado, né, em captura de monóxido de carbono, que é um dos principais desafios que nós temos hoje. Nessa última COP aí, finalmente se conseguiu pela primeira vez colocar alguma coisa sobre extinção dos combustíveis fósseis. Nada muito datado, mas apontando já que é necessária esta transição, focando muito na questão da energia, mas ainda sem metas precisas. De qualquer forma, foi um avanço. Eu espero que na COP do ano que vem outro avanço, e na COP de 25, que será feita no Brasil, na Amazônia, no Pará, o avanço, então, seja bem expressivo. E que até lá, o que está sendo feito hoje tenha um significado maior, no sentido de evitar que o aquecimento global continue a crescer numa perspectiva acima de 1,5% ao ano, com relação ao início da Revolução Industrial, uns 2 séculos atrás. A gente está conversando com o economista José Aníbal, ex-senador, ex-deputado federal, nessa edição do programa Gente que Fala, aqui pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, pela internet, a nossa transmissão na AltV, a TV da internet, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube, e a reapresentação, a retransmissão na Rádio Cultura AM 990, Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista, e 20 cidades lá da região do Centro-Oeste Paulista. Aníbal, quero voltar num ponto que você refletiu aí, a questão do jovem. Acho que a gente pode estender um pouco essa reflexão, fazendo uma divisão. Tem o jovem que nem estuda e nem trabalha, que você destacou, mas tem aquele jovem preparado, estudado e esforçado e que também não encontra a sua oportunidade. Então, acho que são duas forças-tarefas diferentes, né? Uma para esse que está preparado, mas não encontra a porta de entrada aí para o mercado, e aquele que não trabalha, não estuda, a gente não sabe qual é a razão desse ócio, né? O porquê disso. Muitas famílias não têm recursos, mas o estudo, a escola oficial está aí presente para ser oferecida, mas não há interesse desse jovem. Realmente ele quer ficar no ócio, nem estudar, e se não estudar também não vai trabalhar. Então são dois pontos diferentes para serem atacados, né? Como é que você reflete sobre isso? Olha, eu começaria dizendo que na pandemia da Covid houve um impacto fortíssimo sobre a educação e um impacto diferenciado. As pessoas de mais poder aquisitivo continuaram a estudar via internet, enfim, não perderam o pé. Não é? Nas camadas mais pobres da população, se perdeu o pé. As pessoas tinham que lutar com mais intensidade para sobreviver. Isso deve ter tirado das escolas centenas de milhares de jovens. Eu acredito que esses jovens, os nenéns que a gente mencionou, se oferecer uma oportunidade a eles, cursos noturnos de 3 horas durante o período de um ano, aqueles mais pobres, inclusive, recebendo um vale-refeição e um vale-transporte, com professores especificamente formados para dar a eles um acesso maior à tecnologia da informação, ao conhecimento dessas novas economias, eles virão. E aqueles que já estão qualificados, eu tenho uma boa expectativa de que eles estejam criando oportunidades. A economia não cresceu 3% em todas as áreas. E em todas as áreas hoje, em todos os serviços, a exigência de aplicativos, né, de conhecimento, de como trabalhar, operar com isso e tal, são enormes. Tem jovens empreendedores no Brasil criando novos aplicativos o tempo todo. Eu quero insistir nesse ponto dos neném, que seria uma forma. Eu vou te dar um exemplo de como eu imagino isso. Eu imagino que durante a primeira semana de acesso desses jovens a um curso de 3 horas diários à noite, com intervalo e tal, você daria a eles o conhecimento um pouco de como nós chegamos até aqui, como nós chegamos até essa máquina aqui, como é que foi que evoluiu, né, para chegar aqui, ou essa máquina na qual nós estamos falando aqui. E aí dizer para ele, olha, o homem antes andava de 4,
teve um certo momento que ele levantou as mãos e passou a andar com as duas pernas. O homem antes comia cru, né? Depois passou um momento que descobriu o fogo e cozinhou os alimentos. Isso foi um impacto enorme. A saúde melhorou, a cabeça melhorou, a capacidade de refletir, de pensar, etc, etc. Depois disso, pula bastante, vem, olha, temos já 4, 5 mil anos, um processo de conhecimento que foi se estendendo fortemente, né? Até, por exemplo, ter a escrita no século XV, né? Manuscritos, etc, etc, etc. Mas até o século XV não tinha livro, tinha só manuscrito. Então, já nesse alvorecer, né, de um novo momento da humanidade, no século XV, o fim da Idade Média e tal, os homens começaram a empreender exploração, a exploração do território do mundo, né? As viagens, o descobrimento aí vem da América, do Brasil, o contorno da África pelos portugueses, que foram notáveis navegadores, e chegaram nas Índias, enfim. E tudo isso proporcionou um esboço de um mercado mundial, um comércio mundial, que avançou fortemente na medida em que se descobriu a energia não humana, né? Que foi a descoberta da energia proveniente da ferveção da água, né? A água ferver e liberar vapor, você canalizar esse vapor e poder ter as máquinas que nós começamos a ter em meados do século XVIII. A Maria-Fumaça, o trem. Até então, toda a força que era despendida para qualquer tipo de evento, de construção, era uma força humana ou animal, né? Os burros, bois, puxando cargas, etc, etc. Aí mudou tudo, mas você passou a ter uma força mecânica, né? E teve a Revolução Industrial. Depois da Revolução Industrial, nós tivemos evoluções enormes. Aí vem já o século XIX, com tudo que a gente sabe de energia, de luz, de iluminação, de comunicação. E aí vem a aviação, vem isso, vem aquilo, vem a desintegração do átomo, né? E finalmente vem esse novo mundo de conhecimento, né, e de oportunidades que começa a se desenhar nos anos 60 e que hoje está em plena vigência com a inteligência artificial e tudo mais. Então, para estimular esses jovens, para dizer, olha, nós estamos assim dentro de um processo de evolução que tem milhares de anos, sob certos aspectos, milhões de anos, né? Foi uma evolução constante, né? E a expectativa, e eu confio nisso, é que essa evolução continuará. O mundo hoje é melhor do que era 50 anos atrás. Basta se imaginar a China. Em 50 anos, a situação na China mudou completamente. Hoje, centenas de milhões de chineses que viviam na sobrevivência, no máximo, né, ou na pobreza absoluta, são trabalhadores, se formaram, etc, etc. A Índia, a Indonésia, o Japão fez sua parte no século XIX. Os Estados Unidos vem fazendo desde o século XVIII. Por que o Brasil não pode fazer? Com tudo que o Brasil tem. Riquezas minerais de toda a natureza, maior reserva de água doce do mundo, maior energia elétrica mais limpa do mundo, 90%. Por que não pode haver uma convergência de propósito no Brasil? Por exemplo, na questão da qualificação profissional e em outras questões, para que a gente possa crescer numa expectativa de, em 20, 30 anos, não termos mais a situação de pobreza e de miséria que o Brasil tem. Termos renda para toda a população, ou praticamente toda a população. Então, eu acho que é hora de nós pensarmos nisso, porque está todo mundo pensando nisso. Você veja a Índia, o que ela está fazendo, Indonésia, o que já foi feito na Coreia do Sul. E o Brasil precisa fazer. Os países europeus, a expectativa deles de crescimento é pequena, 1,5%, 2% no máximo, nos próximos anos. Até porque eles estão começando a ter falta de mão de obra, né? Os países chegaram no limite.
Eu estive lá fora há pouco tempo, a Alemanha está começando a se preocupar com isso, fortemente. A Alemanha é um país extremamente dinâmico, uma economia altamente competitiva. Nós aqui temos ainda uma disponibilidade enorme de recursos, inclusive de recursos humanos. Explorando isso, é possível que a gente consiga se unir, você, eu, todos que estamos ligados aqui no nosso programa Gente que Fala, e pensar que um propósito convergente pode nos fazer dar um salto em matéria de crescimento. Isso, hoje, para mim, é o que mais me importa quando eu penso no Brasil e nas coisas que eu escrevo, nas reflexões que eu faço. A respeito da evolução, ao longo desses milhares de anos ou milhões de anos, penso o seguinte, Aníbal, bom, somos seres humanos globais, né? Antes a gente vivia localmente, hoje você pega um avião aqui no Brasil, rapidamente você está do outro lado do mundo, em poucas horas, enfim, é tudo muito rápido. Então, tudo que acontece em qualquer parte do mundo se reflete muito rapidamente em qualquer outro lugar também. É, quero falar sobre coisas que não evoluíram. Pode ser até que sejam coisas que involuíram. Estou falando das guerras, estou falando dos conflitos, estou falando do terrorismo, estou falando da tirania dos ditadores, e que levam o ser humano, levam o homem lá para aquela época em que ele andava de quatro e que ele era bárbaro. Essa barbaridade continua. Olha, em certo sentido, nós avançamos extraordinariamente a partir do século XVI, XVII, XVIII, do ponto de vista das ideias, do iluminismo, que foi fundamental, das reflexões todas que foram ocorrendo, a constituição de governos democráticos, a existência dos três poderes, as eleições, a liberdade, o direito de expressão, etc, etc. Mas eu reconheço com você que parcelas da população mundial, e aqui no Brasil de forma expressiva, né, desencantadas, digamos assim, com o ritmo de crescimento, com o ritmo de melhoria da sua condição de vida, com o ritmo de frustração das suas expectativas e tal, passaram a adotar uma postura de muita indignação, e isso logo, logo virou ódio, virou visão de adversário como inimigo, e pior ainda, em alguns casos, inimigo é para ser derrotado, destruído. Isso é muito ruim, né? Espero que o Brasil não cometa mais esse retrocesso, mas a Argentina está cometendo agora, né? E eu tenho um certo receio enorme da frustração que o atual presidente da Argentina pode causar num breve período de tempo, né? Porque não há milagre, mas desde que existam condições objetivas para esse milagre. Quando fala do milagre chinês, milagre japonês, né? Mas ali foi feito um trabalho árduo, né? De qualificação, de conhecimento, de convergência, né? Em propósitos, etc, etc. Então, eu não sou pessimista, mas eu vejo com preocupação o crescimento desses movimentos que acham que tudo pode ser resolvido com um autocrata, um ditador que ilumina os caminhos e que combate os adversários e que não cria convergência, mas, pelo contrário, acentua a divergência, polariza, né? A polarização na política sempre existiu. Sempre nas sociedades democráticas, 2, 3 partidos, no máximo, polarizavam o conjunto do eleitorado, ou boa parte dele. Aqui no Brasil, inclusive, depois da redemocratização e depois da queda do Collor, que foi um modelo meio semelhante a esse do Bolsonaro, nós tivemos um processo democrático que foi polarizado durante 5, 6 eleições entre o PT e o PSDB. O PSDB ganhou as 2 primeiras, o PT ganhou 2, 3 e 4 seguintes, né? Até o debacle do governo Dilma. Por quê? Porque o governo Dilma quis fazer na marra, achou que na marra ia fazer, na gastança, ia fazer o Brasil crescer. E não cresceu. Quebrou quase o Brasil. O Brasil andou para trás. E, como resultado disso,
nós tivemos um governo que nos fez andar um pouco mais para trás do ponto de vista civilizatório, o governo Bolsonaro. Com essa ignorância, com essa contundência que eles praticam, nós não tem país que tenha evoluído. Ou você cria condições para o crescimento, e não é no grito, na fala, nas atitudes impensadas, né? Nas atitudes que são inconsequentes, que levam ao contrário do que supostamente elas almejavam alcançar, nós não vamos avançar. Eu vejo que essa crise hoje, crise das democracias que se fala, crise dos regimes democráticos, né? São crises que vão passar, podem passar. Você falou que, apesar de tudo, com 75 anos, isso, 70 e poucos anos, 45 mais 23, são 68 anos, 70 anos, não mais, 78 anos que nós não temos uma guerra mundial. Nós tivemos 2 guerras mundiais no período de 20 anos, no começo do século passado. Mas nós temos muitas guerras. Né? Tem a guerra da Ucrânia, tem conflitos na Eritreia, tem a Síria, que continua sendo devastada por uma guerra que não termina nunca, e agora ainda o conflito entre Israel e Hamas. A propósito disso, eu terminei de ler agora um livro de um grande escritor, historiador, romancista, chamado Amin Maalouf. Ele nasceu no Líbano e depois foi morar na França, já publicou mais de 30 livros e é membro da Academia Francesa de Letras. O Amin Maalouf, ele faz uma reflexão sobre o Japão, a China, a Rússia e os Estados Unidos. Ele conta uma coisa impressionante, sabe? Os Estados Unidos resolveram invadir o Afeganistão e lá ficaram durante 20 anos. Sabe quanto custou a invasão do Afeganistão? 2 trilhões de dólares. Vou repetir, 2 trilhões de dólares. São 10 trilhões de reais, é mais que o orçamento inteiro do Brasil no ano. Desse dinheiro, 95% foi gasto em armas, em manutenção dos soldados americanos lá, alimento, logística, tal. Mais 3% espionagem, isso, aquilo. 2%, 20 milhões de dólares, durante 20 anos, $1 milhão por ano, os Estados Unidos empregou para fazer escola, para fazer equipamento social, não fez praticamente nada. Como é que os Estados Unidos, um país que tem uma liderança mundial, se envolve em conflitos, né, que são absolutamente estúpidos, que querem contrariar situações. Não, mas tem o pessoal que é radical, isso, aquilo, outro, que eles se entendam, que eles busquem algum resultado. Mas essas intervenções de fora são muito nefastas. A Rússia também teve isso, né? Invadiu um país lá, depois de muitos anos teve que sair. O Vietnã, eles ficaram lá invadindo o Vietnã, e o Vietnã derrotou os franceses e depois os americanos. Nós precisamos parar de fazer guerra. As pessoas estão preocupadas, inclusive, que haja algum incidente, algum acidente. Você tem mais de 10 países com armas nucleares e que algum deles comece a atirar. Então, eu sei que é desafiadora a situação, mas eu quero acreditar que nós vamos sobreviver a elas e vamos ter um país melhor. Programa Gente que Fala hoje conversando com o economista José Aníbal, ex-senador, ex-deputado federal, sempre senador, sempre deputado. A gente vai dar uma paradinha agora para o intervalo, mensagem do nosso apoiador, e a gente volta em seguida aqui com a sequência dos nossos temas. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental: um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos ou palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado.
Tem inteligência artificial, robótica e Big Data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Oryx, porque com a informação correta, você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Volta com o programa Gente que Fala aqui pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, transmissão pela Altivia TV da internet, com imagens na internet, também no Instagram e no Facebook, e ainda no nosso canal no YouTube, e a reapresentação na Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no interior paulista, lá no Centro-Oeste, juntamente com outras 20 cidades da região. José Aníbal, senador, ex-deputado estadual, economista, aqui nessa conversa com a gente hoje. José Aníbal, hoje é 9 de janeiro de 2024. Ontem, 8 de janeiro, um ano dos ataques em Brasília aos prédios públicos, o Senado Federal e o Palácio do Planalto. Em relação às punições, em relação à responsabilização individual ali, a gente caminhou bem, corremos riscos, como o que aconteceu há um ano exatamente? Claro que corremos riscos. A tentativa era de um golpe de Estado. Tem uma situação semelhante, mas que não tem nada a ver, era uma guerra declarada. Os Estados Unidos, depois da independência, começo do século XIX, acho que 1814, ele estava se sentindo já bem poderoso, industrializado, e resolveu tomar o Canadá da Inglaterra. A Inglaterra ainda era uma potência naval e foi lá, derrotou os americanos que tinham derrotado a Inglaterra para ser independente, as 14 colônias, e mais do que isso, foi a Washington, tocou fogo no Congresso, tocou fogo na Casa Branca, tocou fogo em tudo que era prédio, que era o símbolo do poder americano. Esse pessoal tentou fazer a mesma coisa, tocar fogo na Câmara, no Supremo, só não conseguiu no Palácio, o Palácio do Planalto, né? Mas destruiu o Supremo Tribunal Federal, destruiu boa parte da Câmara, uma coisa furiosa, uma coisa cheia de ódio, querendo negar o resultado das eleições 2 meses antes. Como negar? Na base do porrete, do quebra-quebra, do fogo. Então, essa gente foi, sim, realmente, está sendo, né, penalizada, responsabilizada e tem que pagar por isso. Acho que a reação da sociedade, na sua grande maioria, foi uma reação de apoio àquilo que está sendo feito pelas instituições em decorrência daquele ato, especialmente do Supremo Tribunal Federal. Agora, remanesce, né, esse espírito de contundência, de agressão, mas remanesce já com certo esfriamento. Tome-se como referência as manifestações feitas de apoio ao Milei, ao recém-empossado presidente da Argentina, que foram manifestações sem nenhuma expressão que pudesse preocupar. Mas, de qualquer maneira, esse espírito está vivo ainda, de jogar fora das linhas da Constituição. Isso é péssimo. Que eles se organizem, disputem. Aliás, boa parte deles disputou. E, com contundência, fizeram bancadas importantes no Congresso Nacional. Com contundência que depois se transforma em negociação orçamentária. Não é? Então, não é uma contundência que, dentro do parlamento, oferece alternativas para o Brasil, plataformas políticas, econômicas, sociais, diferentes daquelas que o governo vem apresentando. Oferece os votos em troca de benefícios. Pois é, essa questão da urna eletrônica e do resultado eleitoral, vira e mexe esse assunto volta, não é, José Aníbal? Por que se questionou tanto essa questão, se questionou tanto a eleição presidencial, o resultado da eleição presidencial, e não se questionou o resultado das eleições proporcionais, ou seja, para deputado e nem para senador, que é uma eleição majoritária também? É porque esses resultados foram satisfatórios? Pois é, as eleições são conjuntas, você mencionou. Para governador, presidente, senadores, deputados federais, deputados estaduais. Questionou-se o resultado da eleição presidencial.
Eu achei muito boa a decisão do ministro lá do Supremo, Alexandre de Moraes, que condenou o Partido Liberal a uma multa fortíssima e nem deu curso à representação deles, porque a representação era só sobre a eleição presidencial. Como eles fizeram uma bancada desproporcionalmente grande, quase 100 deputados, eles, claro, que não questionaram o resultado das eleições. Mas isso do jogo político. Eu espero que agora essa questão, esse questionamento ao processo eleitoral no Brasil, as urnas eletrônicas, seja definitivamente enterrado. Isso não sensibiliza muita gente mais, é a minha impressão. Eu acho que agora fazer ou consolidar mais a nossa democracia, as nossas instituições que estão em consolidação, o Parlamento, o Supremo Tribunal Federal, o Poder Executivo, mas mais do que isso, consolidar a nossa capacidade de realizar, de entregar resultados. Esses 100 parlamentares quase do PL e de outros partidos podiam estar também batalhando por definir políticas públicas de mais resultados para Sua Excelência, o eleitor. Agora mesmo, pouco tempo atrás, assim, 3 semanas atrás, o governo teve que liberar 10 bilhões de reais de emendas, 10 bilhões de reais de emenda para a Câmara e o Senado para poder aprovar aquilo que o governo estava interessado em aprovar e que era urgente aprovar antes do final do ano. Mas é muito dinheiro, né? Tudo bem, não, é um dinheiro bem empregado, não discuto isso, mas é uma fragmentação de recursos extraordinária numa situação em que o Estado tem baixa capacidade de investimento. E 10 bilhões foi uma parte, se somar tudo, chega uns 30 ao longo do ano passado, né? Ou mais. E agora já está se prevendo mais recursos ainda no ano que vem, inclusive do fundo eleitoral. Pelo amor de Deus, o parlamento precisa eleger a sua autonomia, como vem elegendo, também em sintonia com os anseios da população. Olha o que aconteceu com os moradores de rua do Brasil. Multiplicaram por 10 em 10 anos. Vieram para 230 mil hoje no Brasil inteiro. Isso é uma realidade que precisa ser enfrentada, a questão da segurança pública no Brasil. Hoje nós temos mais sensação de insegurança em São Paulo do que um ano atrás. Para não falar do Rio de Janeiro. Não é? Mas, enfim, isso são questões que dizem respeito à vida das pessoas. Você fica vendo, não estão roubando celular de rico, de classe média alta. Também roubam quando podem, até matam. Mas você vê eles roubando celulares. Outro dia eu vi que roubaram o celular de um rapaz de limpeza pública. Isso é uma barbaridade. Aquilo é um instrumento de trabalho dele. Os caras, e se reagir, matam. Vi gente, motociclistas, bandidos, abordando outro ciclista em velocidade, fizeram ele parar para pegar o celular e a moto. Meu Deus do céu! Isso não sensibiliza os parlamentares ou só da boca para fora? Tinha que haver uma convergência. Cobra do governo que mande um projeto diferente, cria novas estruturas nacionais, né, em sintonia com as locais, estaduais, municipais, para enfrentar esse desafio, enfrentar essas milícias. Novamente, o Alexandre de Moraes declarou, pouco tempo atrás, que no Rio de Janeiro, as polícias, Poder Judiciário, Poder Legislativo e Executivo, então, tem uma componente de corrupção muito expressiva hoje. Para enfrentá-la, tem que vir uma força de fora. Ele até sugere a Polícia Federal. Isso é gravíssimo. É o Estado que não governa. Tem áreas no Rio de Janeiro que o Estado não governa. Nada. São as milícias, o crime organizado. Controlam tudo. Gás, luz, água, moradia. Até onde nós vamos com isso? Daí, eu vi outro dia de um amigo meu, ele disse que o Brasil poderia ter a audácia de fazer uma política contra o favelamento. Não que as favelas sejam a origem do crime. São também a origem do crime. Mas isso mudaria
a percepção dessas populações quanto a uma sociedade democrática, né? É que ela conhece porque ela vota, mas ela tem que conhecer também porque ela recebe resultados, que são importantes não só para elas, mas para o país. Um Brasil com a quantidade de favelas que tem, é um Brasil mal percebido lá fora. Mas como? O maior produtor mundial de café, o maior produtor mundial de açúcar, o maior produtor mundial de soja, o maior produtor mundial de milho, o maior produtor mundial de minério, sei lá, é o maior produtor mundial de um monte de coisa. E é o maior produtor de favelas, proporcionalmente. Então, isso tem que mudar, Mauro. Eu acho que nós temos que pensar nas pessoas no Brasil, né? Todos que estão no campo da política têm que pensar em políticas públicas que interessam as pessoas no seu cotidiano e nas suas expectativas. Qualificar filho, ter garantias com relação à atenção em situação de desemprego, né? Ter garantias no Sistema Único de Saúde, que é um dos melhores sistemas de saúde do mundo. Subfinanciado. Há muita dispersão de verbas no sistema de saúde a partir das emendas. Talvez até cumpra o seu resultado, o resultado de melhorar o atendimento lá na ponta, né? Mas, enfim, o Brasil tem vantagens enormes. É potencializar essas vantagens e aquelas que ele tem e não explora, explorá-las, porque recursos existem, tanto aqui no Brasil e especialmente lá fora. Economista José Aníbal, sempre senador, sempre deputado federal, conversando aqui com a gente no programa Gente que Fala de hoje, pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, AltV, TV da internet, redes sociais, Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube, e a retransmissão às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista e para mais 20 cidades lá da região. José Aníbal, você falava sobre a segurança. Esse é um tema que será muito falado esse ano ao longo aqui de 2024 por conta das eleições municipais. Claro, esse é um assunto estadual, tem a ver com as polícias, só que isso afeta as pessoas nas suas cidades, nos seus municípios. As pesquisas recentes mostram é, que havia uma preocupação muito grande das pessoas em relação à saúde. As pessoas tinham medo de entrar em uma doença muito grave, incurável, e hoje as pessoas têm medo mesmo de serem mortas no meio da rua durante um assalto. Então a segurança pública está lá no topo do ranking das preocupações. Os prefeitos e os vereadores que serão eleitos terão condições de lidar com esse tema em conjunto aí com os estados, com os governadores, com os deputados estaduais, nesse debate? Eu acho que eles terão a obrigação de fazer. Eu acho que esses dois temas que você mencionou, segurança e saúde, estarão presentes na eleição municipal. Ah, são temas nacionais. Que tema nacional? Saúde é onde o cidadão mora, né? No máximo na região que ele mora, que tem um hospital de referência. É uma questão crucial. E, de outro lado, segurança. É uma desgraça viver com medo de sair à rua, de estar com o celular, de pegar o celular e usar, de passar e pegar o celular na mão. E não é só isso, né? A quantidade de armas que tem a população hoje e o uso indiscriminado dessas armas. Meu Deus! Eu estava vendo índices do Brasil, a tendência é piorar agora, né? De homicídios e tal, pelo armamento que a população dispõe hoje. Eu acho que segurança e saúde serão temas muito presentes na eleição e os candidatos que não tiverem nada que falar sobre isso, ou só populismo, só promessas que não se realizarão, terão muita dificuldade de se viabilizar. Eu acho que esses dois temas serão cruciais. Eu acrescentaria a eles o da educação. Saúde, segurança e educação. E qualificação profissional. Acho que, no caso da segurança, o governo já vem tentando algumas iniciativas. Primeiro, conectar mais as polícias entre si e com o governo federal, né? Identificar situações, agir por antecipação, em alguns casos, mas o resultado é pouco diante daquilo que a gente está vendo no cotidiano, todo dia.
São cenas, e alguém já disse, não, mas a televisão, ao publicar isso tal, potencializa. Conversa fiada. A televisão, a mostrar isso, cria um horror, cria uma rejeição a isso. Não é? E não é que aumenta a sensação de insegurança, é que a insegurança existe de fato, porque existe ataques às pessoas, roubo de casa, roubo de carro, roubo disso, roubo daquilo, seguido de mortes e tal. Precisa arrefecer, precisa reduzir isso. E no âmbito municipal, muita coisa pode ser feita. Tem municípios em São Paulo que têm boas guardas municipais, o que resulta no menor número de crimes e de roubos e outras ilicitudes. Então, as guardas municipais são importantes, as guardas estaduais, civis e militares são cruciais. Onde tiver uma baixa capacidade de intervenção, tem que haver um novo treinamento, tem que haver mais disciplina, tem que haver mais integridade, né? e que todo mundo também fica olhando para a integridade dos políticos. Né? Os políticos têm que dar exemplo. E a questão de saúde é melhorar sempre o financiamento do SUS. Foi feito em dezembro um mutirão para cirurgias de câncer. Foi um sucesso extraordinário. Há muita demanda nessa área. A pessoa que tem um câncer não pode esperar. Né? Então, é preciso que comece a se criar. A atual ministra da Saúde no Brasil é uma pessoa extraordinariamente competente e conhece bem, pessoa íntegra. Isso faz a diferença. Educação é aquilo que nós já falamos. Eu acho que essas eleições municipais vão ser saudáveis. Eu espero que não seja só no grito, nessa ignorância estúpida, um xingando o outro e tal. E com isso, você tenta mobilizar o eleitor para a raiva, para o ódio, para a briga. O eleitor, inclusive, perde de vista, aquele que se envolve com isso, os seus interesses, as suas expectativas, os seus objetivos, né? E aí entram nessa disputa. Essa disputa não leva a nada. Então, tudo bem que haja contundência na crítica ao adversário, tal, mas não ódio, raiva, vontade de destruí-lo. E que isso ceda um pouco espaço para uma conversa que interessa às pessoas. Saúde, segurança, educação e vários outros pontos que daí decorrem, mas esses três são cruciais para dar mais segurança às pessoas, mais garantia de que elas terão, em caso de saúde, a atenção necessária, e que, no caso da segurança, haverá uma redução mais expressiva daqui por diante. Não é fácil pensar nisso. O crime organizado hoje no Brasil está por toda parte. Né? Eles têm tentáculos em todo lugar, nas polícias, nas cadeias. Né? Eles criam cumplicidades, eles vendem proteção para os comércios, para o funcionamento de várias coisas. É algo... Agora, a autoridade pública não pode compactuar com isso, não pode ser cúmplice disso, direto ou indiretamente. Tem que haver um trabalho, as coisas precisam ser ditas. E, outro lado, a questão da educação, que é melhorar a qualidade da educação, de um modo geral. Isso é possível. O Ceará tem uma excelente educação. Tem escolas públicas do Ceará que alunos do Brasil inteiro vão estudar lá para fazer o vestibular do ITA, que é o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, que é o vestibular mais difícil do Brasil. Vão estudar lá no Ceará. O Ceará fez um avanço notável em matéria de ensino, de um modo geral. Vários outros estados também fizeram avanços expressivos, inclusive no Nordeste. Outros mais, além do Ceará. Agora, é preciso fazer no Brasil inteiro. Não é possível que a gente continue a acreditar que um profissional bem qualificado, bem formado, é o que tem experiência, que desde criança trabalhou nisso, naquilo. Não funciona mais. Com a nova economia não funciona mais. Tem que se estudar sempre. Ainda sobre segurança, José Aníbal, é, quem conhece os Estados Unidos sempre fala a mesma coisa, né? Anda lá pelas ruas de qualquer cidade americana, né? Acontece qualquer coisa, aparece um policial. Quem vai para lá usa esse mesmo termo, parece que brotam policiais nas ruas. É verdade, lá tem muitos policiais. Nós também temos muitos policiais.
Se juntar as duas forças, as militares e civis, nós temos muito policiais, muito mais até do que professores, mas não vemos policiais nas ruas. Por quê? Porque eles estão aquartelados. Claro, a gente tem uma boa polícia, grupos específicos, especiais para atuação em situações especiais, gente muito bem preparada, com armamento também muito bem preparado. Mas a gente não vê as coisas nas ruas dando aquela sensação de segurança que a gente precisa. Daí você vê o bandido perseguindo ali na Castelo Branco de moto o outro para poder roubar a moto e o celular, roubar o celular do gari. Ou seja, E o crime patrimonial. eu soube que um desses bandidos da moto foi preso e solto no dia seguinte. Tem esse ponto também. Também. Enfim, agora, essa questão da segurança vai entrar no debate eleitoral municipal, embora sejam assuntos dos estados, mas não tem condição de ficar desse jeito. E esse ponto também da polícia quartelada, isso também tem que ser modificado, né? Como é que você pensa isso? Você que já esteve na Câmara dos Vereadores, já esteve no estado, já esteve no município. Olha, o Mário Covas pegou a situação de segurança pública de São Paulo, situação desastrosa. Não tinha dinheiro para pagar a gasolina da polícia. No terceiro dia de governo, o Mário foi informado disso. Enfim, e o Mário fez um trabalho ingente que começou a dar resultado e deu muito resultado ao longo de 30 anos. São Paulo hoje tem os índices de criminalidade semelhantes aos de Nova York, embora a sensação de segurança lá seja muito maior que aqui. Por quê? Porque Nova York, Londres, eu estive em Londres agora recentemente, a pessoa sabe que se ela cometer um crime, ela vai ser achada e punida. Aqui no Brasil, mais da metade dos crimes não são apurados. Então, a sensação de impunidade é grande. Lá, além dessa observância da lei e saber que a lei será aplicada, isso combate todo o sentimento de impunidade do cara que é preso num dia e solto no outro, apesar de ter cometido um crime gravíssimo de tentar matar um motociclista para pegar dele o celular e a moto. Imagina que solta um cara desse em Londres, ou em Nova York, ou em Paris, ou num país mais desenvolvido. Fica preso. Aí vem a questão do judiciário. A questão do judiciário é grave também. Precisa ser uma ação que o judiciário não fique como um poder distante, que só recebe lá os autos, analisa. Não. Que não atua de forma a favorecer o sentimento de impunidade. O Brasil precisa, inclusive, construir mais cadeias, infelizmente. Né? Construir mais cadeias para poder ter uma política mais contundente de combate à criminalidade, às milícias. Isso é o que é de pior. Milícias que trafegam ali no poder público, poder político. No Rio de Janeiro isso é notório, é evidente. No Rio de Janeiro matam-se vereadores, né? Com alguma frequência. Daqui a pouco vão matar deputado também, do jeito que as coisas andam. Tem que dar um basta nisso. Começar um processo de mudança nisso, em matéria de segurança pública. E aí tem que ter também a ação junto ao Poder Judiciário. Como é que prende o sujeito hoje? Cometeu um crime, todo mundo viu na televisão, e solta ele no dia seguinte? Não pode. Mais um tema aqui, a gente tem mais 2 minutinhos, 3 minutinhos para você tratar a respeito dele. A gente está falando aí das eleições municipais. Fundo eleitoral, não é, José Aníbal? Para 2024, o número recorde, isso ainda não está 100% definido. 5 bilhões de reais do fundo eleitoral, um aumento de 150% em relação a 2020. A gente compara 2020 para comparar a eleição municipal com a eleição municipal. O tempo vai passando e a gente não consegue chegar no modelo ideal, né, de financiamento eleitoral, não é, José Aníbal? Teve aquela questão do investimento privado, isso foi proibido, as empresas não podem, pessoa física, enfim, está aí no fundo eleitoral e é uma dinheirama muito grande, que poderia até ser aceita essa ideia, mas desde que as coisas fossem transparentes, desde que a prestação de contas fosse bacana, que os partidos de fato trouxessem para a sociedade
os benefícios da política, que é a promoção do bem comum. Olha, você tocou um tema muito importante. Em determinado momento, o Brasil identificou no financiamento privado de campanhas políticas uma fonte de corrupção. Então, acabou o financiamento privado, só o financiamento público, pessoas físicas, jurídicas, não, pessoas físicas que queiram contribuir, podem contribuir, desde que esteja dentro dos limites dela, do ponto de vista de imposto de renda, etc, etc. Piorou, porque se introduziu o público e o financiamento por baixo do pano continua. Então, nós aumentamos o uso de dinheiro, de moeda, nas eleições. Hoje, as eleições no Brasil estão muito monetizadas. E se forma uma casta no Congresso Nacional, alguém já falou que no Congresso Nacional hoje você tem entre os vereadores, entre os deputados federais, empreendedores. Eles só têm vinculação com o partido porque a legislação obriga, mas eles agem de forma individual. São empreendedores individuais, não tem projeto nenhum, a grande maioria. O projeto é conseguir verba para o meu município, garantir minha eleição, e nesse processo vale tudo. Né? Então, hoje, a tendência é você perpetuar esse parlamento que está aí, porque você imagina, com todos os benefícios que existem. Essa questão do fundo eleitoral é criminoso, isso, é um insulto para os brasileiros. E eu fico espantado com a desenvoltura com que os parlamentares falam isso. Tem que ter um aumento com relação a 2020 e tal, porque isso, porque aquilo outro. Tudo conversa. Tem que ter redução, ou estabilizar esse número. Agora, mais do que dobrar, é absolutamente inaceitável. Por último, eu queria te dizer que a minha grande expectativa nessa eleição é aquilo que falamos: reduzir a polarização a favor dos bons debates. Aí, eleitor, o cara que chegar para você propondo que você odeia o outro, que você quer matar aquele, que aquele outro não vale nada, etc. E aí, o que você pensa sobre segurança, sobre saúde e sobre educação? Como é que você vai agir para melhorar essa situação para nós? Nas grandes cidades, inclui a mobilidade urbana também, o tempo que as pessoas gastam no transporte. Outro dia, eu soube de um pintor que trabalha aqui pelo centro de São Paulo, isso tem milhares de pessoas que fazem isso, que moram em Parelheiros. Ele gasta, em média, 5 horas por dia para vir e voltar para casa. 9 horas no emprego, considerando 8 horas de trabalho e uma de refeição e algum descanso, são 14 horas, sobram para ele 10 horas. Para ele tomar banho, para ele jantar, ficar com a família um pouco, tal. Que cotidiano, hein? As pessoas naturalizaram isso. Isso é um cotidiano infernal. Tira da pessoa qualquer expectativa de uma vida melhor, de poder fazer isso e aquilo. E lutam, hein? Teve um desses moradores de Parelheiros, que ele falava comigo sobre como é que ele coloca o filho numa escola técnica. E eu estou ajudando. José Aníbal, não mais do que 15 segundos, a gente está bem apertadinho no tempo aqui. Sua mensagem de ano novo para a nossa sequência e encerrar aqui o programa. Olha, não é de acomodação, né? É de enfrentar desafios. E o brasileiro, ele tem muita energia, com todos os problemas, muita energia. Vamos lá, vamos nos juntar cada vez mais e enfrentar esses desafios. Exigir de quem exerce os poderes, né, que sejam colaboradores nisso aí, né, que tenham no centro da sua atividade a política pública, o atendimento à nossa população, que é o que mais importa. Muito obrigado, José Aníbal, nosso sempre senador, nosso sempre deputado federal, economista, por essa conversa aqui no programa Gente que Fala. A primeira conversa do senador José Aníbal aqui com a gente em 2024. Um bom ano para você, saúde e alegria, muitas realizações, muitas conquistas, para você e para toda a nossa sociedade, para todos os brasileiros, esse é o nosso desejo e a gente se encontra em outras oportunidades ao longo de 2024.
O programa A Gente que Fala é sempre uma realização da ABCom, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, e você, espectador, você ouvinte, a razão da nossa presença aqui todos os dias. A gente volta amanhã com mais uma edição do programa A Gente que Fala. Um abraço, tchau e até lá.